Boa noite a todos os inscritos. Meu nome é Alexandre Mendes, sou diretor de práticas da LANC e vim apresentar a doutora Sumaya Abdul-Gafar. Ela vai falar um pouco sobre doença ulcerosa péptica. Sumaya é formada pela Faculdade de Medicina da USP, tem residência em cirurgia geral pelo Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, e atualmente é preceptora da disciplina de cirurgia geral do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da USP. Ela também é autora da série de livros da editora Ateneu, Manual do Médico Residente. Tenham todos uma boa aula. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Sumaya, eu sou médica formada pela USP, cirurgia também formada pela USP, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de doença ulcerosa péptica. Nessa aula, me alinhando com os objetivos da Liga, a gente vai falar um pouco mais sobre anatomia e fisiologia dos órgãos que compõem a fisiopatologia da doença ulcerosa péptica, muito mais do que tratamento e tratamento cirúrgico, principalmente, né? A gente vai dar uma pincelada nesses assuntos mais específicos, mas o meu foco é fazer vocês compreenderem por que entender a anatomia e fisiologia do estômago é tão importante para entender a fisiopatologia da doença ulcerosa péptica. Aqui embaixo tem os meus meios de contato, vocês podem me contatar pelo e-mail a qualquer hora, e aqui tem os dois Instagrams com quem eu trabalho. Meu Instagram primeiro é o Gafar Sumaya, que é um Instagram pessoal, e o Opere como Mulher, que é um Instagram profissional, onde eu falo um pouco sobre ser mulher e ser cirurgiã. Então vamos começar, né? A doença ulcerosa péptica, ela é uma erosão que vai até a submucosa, frequentemente pode chegar até a muscular, no epitélio gástrico. Ela é causada pela perda de mucosa de proteção do trato gastrointestinal, né? Em geral, ela acontece no estômago e no duodeno, mas ela pode acontecer em algumas outras patologias, em outras áreas do trato gastrointestinal. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. E por que a gente perde a mucosa do trato gastrointestinal, né? Em geral, a gente tem um desbalanço entre as forças que agridem essa mucosa, basicamente o ácido clorídrico produzido pelo próprio estômago, e as forças que protegem a mucosa do estômago, que são prostaglandinas, muco e eventualmente bicarbonato. E quais são os fatores de risco para ter doença ulcerosa péptica, né? Quem tem doença ulcerosa péptica? O maior fator de risco hoje é a H. pylori, né? No começo, há muito tempo atrás, antes da gente entender que a H. pylori existia, da gente descobrir a H. pylori, a gente achava que as úlceras do estômago, né, as úlceras pépticas, elas estavam relacionadas principalmente a hábitos de vida, né, a dieta, a pessoas muito estressadas, e era por isso que as pessoas desenvolviam úlceras. Com a descoberta da H. pylori, isso mudou radicalmente, permitiu que a gente compreendesse a fisiopatologia da doença ulcerosa péptica, e aí a gente conseguiu desenvolver muitos medicamentos para tratar a doença ulcerosa péptica. Caso de vocês não saibam, né, antigamente úlcera gástrica era motivo para fazer gastrectomia, eventualmente vocês vão encontrar pacientes mais velhos que foram operados do estômago, né, retiraram parte ou se não o estômago todo por conta de úlcera, isso há 20, 30 anos atrás. Recentemente a gente não faz mais isso, a gente dá omeprazol para todo mundo e resolve a maioria das doenças ulcerosas pépticas, e a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Outros fatores de risco é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né, que aqui a gente vai usar a sigla ANES para falar deles. O uso de anti-inflamatório não esteroidais, ele diminui a produção de prostaglandinas, que é um dos fatores de proteção da mucosa, a gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente. E o tabagismo. O tabagismo ainda não tem uma relação muito bem definida de como que ele agride a mucosa. A gente acredita que seja por toxicidade direta, mas ainda tem muito estudo nessa área e a gente não conseguiu estabelecer efetivamente essa relação. Mas a gente sabe que pacientes que fumam têm mais doença ulcerosa péptica associada. É fundamental compreender o estômago para compreender doença ulcerosa péptica. Por isso que a gente vai falar muito do estômago e um pouco do duodeno. Para começar, a gente vai falar de embriologia, que a gente consegue entender um pouco de anatomia e de onde tudo surge, né? O estômago, ele surge muito cedo na vida do feto, entre 5 a 7 semanas ele já está formado. Ele é derivado de folhetos de endoderme e mesoderme. Os folhetos de endoderme fazem principalmente a parte de epitélio do trato gastrointestinal, e os folhetos de mesoderme, eles fazem todo o tecido conjuntivo que suporta esses órgãos e a parte vascular que irriga e drena esses órgãos. Ele vem do intestino primitivo anterior, que dá origem não só ao estômago, mas também ao duodeno e algumas porções mais proximais do trato gastrointestinal. E a base vascular que permite que ele se forme é o tronco celíaco. Lembra que o feto tem 3 bases vasculares grandes da parte do trato gastrointestinal: tronco celíaco, a mesentérica superior e a mesentérica inferior. E o estômago tem uma anatomia que é dividida em partes, cada anatomia tem uma relação com células diferentes e faz parte da fisiopatologia de outras doenças, né? Aqui, basicamente, a gente tem o esôfago se juntando com o estômago. Essa transição aqui é a transição esôfago-gástrica, que a gente consegue ver bem na endoscopia e em peças, né? A gente consegue ver a transição do epitélio, que é escamoso, para o epitélio colunar do estômago. A região aqui mais
mais distal, perdão, é a região do fundo. Aqui a gente tem o corpo, a curvatura menor, a curvatura maior. Aqui a gente tem uma região que não está marcada aqui na figura, que chama incisura angular. Aqui a gente tem a região do antro e a região do piloro e o bulbo duodenal. O piloro, e aqui na região da transição esôfago-gástrica, né, que a gente tem o esfíncter cardíaco, aqui tem uma incisura que a gente chama de incisura cardíaca às vezes, elas são regiões que a gente tem uma camada completa muscular, da camada média muscular, que a gente vai falar mais para frente, certo? Que são esfíncteres, né? Então, eles controlam a passagem de alimento para dentro do órgão no esfíncter cardíaco e para fora do órgão no piloro. A gente precisa entender a anatomia do estômago para entender a formação das úlceras. Como eu disse para vocês, a maioria das úlceras se forma do duodeno e não no estômago, né? O duodeno, por incrível que pareça, ele não é a causa da formação das úlceras, né? Ele é só uma vítima na doença ulcerosa péptica, porque toda a fisiopatologia acontece no estômago e o duodeno só recebe essa grande produção de ácido e tendo uma mucosa muito mais friável, ele acaba sofrendo com a formação de úlceras. Então, 90% das úlceras ocorrem aqui no bulbo duodenal, no duodeno, né? Mais na parte anterior do duodeno, né? Em direção à barriga, do que posterior em direção às costas. Isso é muito bom na realidade, porque as úlceras posteriores elas são muito mais difíceis de serem tratadas, tanto quando tem sangramento, né, por endoscopia, tanto quando a gente vai operar no caso de perfuração, e 10% dos casos vão ser as úlceras efetivamente gástricas, né? E as úlceras gástricas, elas ocorrem principalmente aqui na região do antro e na região da curvatura menor. Isso é muito importante. Se durante uma endoscopia você encontra uma úlcera que seja fora dessa região, essa úlcera muito provavelmente vai ser biopsiada, porque o adenocarcinoma gástrico, que é um câncer extremamente agressivo, tem uma manifestação inicial na forma de úlceras. Então, úlceras fora dessa região são atípicas e são, em geral, biopsiadas pelo endoscopista. Bom, seguindo na nossa parte de anatomia, vamos falar um pouquinho sobre irrigação e drenagem venosa do estômago, né? O estômago, como eu disse para vocês, tem a base vascular no tronco celíaco. O tronco celíaco, ele dá 3 ramos. Um é a artéria hepática comum, outro é a gástrica esquerda e outro é a artéria esplênica, né? E aí, a gástrica esquerda, junto com a gástrica direita, que é um ramo da artéria hepática comum, ela vai fazer uma rede de anastomoses muito importante aqui na pequena curvatura, que mantém a viabilidade desse local. E a gente tem outras artérias aqui nessa região da grande curvatura que fazem uma densa rede de anastomoses também, que são as gastroepiploicas. Essas duas redes de anastomoses fazem com que o estômago seja um órgão muito bem vascularizado e protegem ele de isquemias. Tem outras artérias aqui, tem a gastroduodenal, que também é um ramo da artéria hepática própria, não da comum, tá? A gastroduodenal, ela irriga basicamente a região do piloro e do bulbo duodenal, e as pancreatoduodenais, que fazem uma rede de anastomose entre o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior, permitindo que seja outra rede de anastomose que protege o estômago de isquemia. A região mais vulnerável do estômago à isquemia é essa região das artérias gástricas curtas, aqui na região do fundo, né, no começo da grande curvatura. Por quê? As artérias gástricas curtas, elas vêm da artéria esplênica, e qualquer processo fisiopatológico que acometa a artéria esplênica, uma trombose, uma ligadura num ponto inadequado durante uma cirurgia, uma lesão durante uma cirurgia, pode acarretar a isquemia do fundo gástrico, certo? Então, essa é a área mais suscetível do estômago. A drenagem venosa, ela acompanha a irrigação arterial, com veias, inclusive, de nomes muito parecidos, e ela drena exclusivamente para o sistema portal. E é muito importante que vocês entendam que o estômago também drena para o sistema porta, né? Não só o esôfago. Por quê? Porque as varizes esofágicas são por conta da comunicação com o sistema porta nos pacientes que têm hipertensão portal. Mas os pacientes que têm hipertensão portal também podem fazer varizes de fundo gástrico, certo? Porque essa área também é muito drenada direto, inclusive, para a veia porta. Enquanto essas áreas um pouco mais distais, às vezes são drenadas primeiro para a mesentérica superior e depois para a veia porta, certo? Seguindo um pouco na drenagem linfática do estômago, na parte de doença ulcerosa péptica, a irrigação arterial é muito importante, eu vou falar um pouco mais para frente por quê, mas a drenagem linfática nem tanto. A drenagem linfática do estômago é muito rica e ela é extremamente importante quando a gente fala de neoplasia, que não é o caso agora, mas a título de menção a gente vai lembrar que tem 4 grandes grupos de linfonodos no estômago, né? A gente tem os gástricos superiores, os suprapilóricos, os pancreatolienais e os infrapilóricos, subpilóricos ou gástricos inferiores, eles têm vários nomes diferentes. Todos esses linfonodos drenam para os linfonodos do grupo celíaco e dali para o ducto torácico, tá bom?
A inervação é muito importante na formação da doença ulcerosa péptica, e aí vocês vão ver mais para frente por quê. A inervação do estômago é parasimpática e simpática, né? Essencialmente autônoma, e parasimpática pelo nervo vago, né? A gente sabe que o nervo vago aqui, ele se divide em dois troncos logo após a saída do hiato esofágico. O tronco esquerdo é anterior e o tronco direito é posterior no estômago, né? No esôfago. E a inervação simpática, ela vem essencialmente do plexo celíaco. Bom, pulando agora um pouco de anatomia, vamos falar um pouquinho da histologia do estômago, né? O estômago, ele tem 4 camadas: a serosa muscular, a submucosa e a mucosa, perdão. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A camada serosa, né, que é a camada mais exterior do estômago, então quando você abre a barriga do paciente, você olha primeiro a camada serosa, ela é uma camada do mesotélio, ela vem do peritônio visceral, certo? Então, ela é uma camada que, pra gente, ela vai ser muito importante quando a gente for falar de neoplasia e de invasão, que não é o caso agora, né? Logo após a serosa, a gente tem a camada muscular. A camada muscular são 3 camadas de músculo, a externa, a interna e a média, né? A média é a única camada completa de músculo liso ao redor do estômago, e entre a média e a camada externa, a gente tem o plexo mioentérico de Auerbach. O plexo mioentérico de Auerbach, ele é responsável pela motilidade do estômago, certo? E ele é o mais externo em relação ao plexo de Meissner, que a gente vai falar já já, que é mais interno. Logo depois da muscular, a gente tem a submucosa. A submucosa é onde a gente encontra basicamente tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, né? Então, quando a gente tem uma úlcera que erode a submucosa, a gente já tem um risco de ter sangramento digestivo alto, e frequentemente, dependendo da localização dessa úlcera, a gente consegue dizer de que ramo que é esse vaso. E logo depois a gente tem o plexo de Meissner. O plexo de Meissner, ele é responsável por controlar as secreções glandulares do estômago, tá? Entre outras funções um pouco menos importantes no contexto que nós estamos agora. Logo depois vem a mucosa. A mucosa é a camada histológica que está mais em contato com o alimento e com o meio externo, que a gente diz, né? Porque ela recebe o alimento da boca, né? E ela é dividida em 3 outras camadas. A primeira é o epitélio, que é o mais externo, que é o que está mais em contato com o alimento. O epitélio do estômago, ele é simples e colunar, tá bom? O estômago tem essas pits, né? Essas vilosidades bastante grandes, que vocês podem perceber quando vocês acompanham um exame de endoscopia ou quando vocês veem uma peça, né? Logo abaixo do epitélio, a gente tem a lâmina própria. A lâmina própria é a camada mais importante para a gente entender doença ulcerosa péptica, porque é nela que estão as glândulas, né? E são as glândulas que produzem o ácido clorídrico, a gente vai falar disso já já. E logo após, a gente tem a muscularis mucosa, né? O muscular da mucosa em português, que é uma camada que também tem um componente aí de auxílio na motilidade gastrointestinal e principalmente na secreção dessas glândulas que estão na lâmina própria. O duodeno tem uma histologia um pouco diferente, e é preciso que vocês compreendam a diferença da histologia do duodeno para a histologia gástrica para entender por que ele sofre tanto com o ácido clorídrico. Nosso estômago está preparado para lidar com o ácido clorídrico, nosso duodeno não, certo? Então, o duodeno tem serosa igual o estômago, tem muscular igual o estômago, mas ele tem submucosa e mucosa com diferenciais em relação ao estômago. Na submucosa, a gente encontra glândulas que são específicas da região duodenal, que inclusive em biópsia, quando você identifica essas glândulas, você tem certeza que a biópsia é de duodeno, que são as glândulas de Brunner. As glândulas de Brunner, elas são glândulas que são responsáveis pela produção de bicarbonato. Então, quando a gente tem um paciente com doença ulcerosa péptica e a gente faz uma biópsia do duodeno, a gente vê que essas glândulas de Brunner estão aumentadas em tamanho e também em quantidade, né? Porque é uma forma do organismo compensar a grande secreção de ácido, é aumentar a secreção de bicarbonato no duodeno para conseguir neutralizar e não tá dando tanto efeito na mucosa, né? Tanta lesão na mucosa. Não é um mecanismo de defesa muito eficaz, mas é um dos mecanismos de defesa que o nosso corpo tem. E a gente pode ver na histopatologia essas glândulas de Brunner.
A mucosa já é uma mucosa de intestino, que é bem diferente da mucosa gástrica, é uma mucosa que é mais direcionada para a absorção de nutrientes, né? Então, ela é uma mucosa que tem as criptas são essas projeções grandes na submucosa, né? Elas são criptas de Lieberkühn, não sei falar esse nome, acho que é assim. As criptas são onde a gente encontra as goblet cells, né? Ou as células calicinais, que produzem aí grande quantidade de mucina. E a gente tem os villi, que estão bem na pontinha dessas projeções da mucosa, né? Essa aqui é um villi, ele serve para a gente aumentar a área de absorção do duodeno, do trato gastrointestinal, de intestino delgado em geral, né? E a gente tem bem na pontinha, microscópico mesmo, que às vezes a gente não consegue ver na microscopia de luz, a gente tem que ver na microscopia eletrônica, que são os microvilli, que tem a mesma função do villi, só que é bem menorzinho, aumenta a absorção, a capacidade de absorção do intestino delgado. Bom, agora que a gente já entendeu onde estão as glândulas e como que as camadas histológicas se organizam, a gente vai partir para falar um pouquinho da fisiopatologia propriamente dita da doença ulcerosa péptica. Então, a gente tem duas células muito importantes na formação das úlceras. A primeira é a célula parietal e a segunda é a célula G. A célula parietal, ela fica predominantemente no corpo do estômago e ela produz ácido clorídrico. A gente vai falar um pouquinho de como que essa produção funciona já já. E as células G, elas ficam no antro, né, naquela região mais próxima do piloro, e elas vão fazer a secreção de gastrina, e a gastrina é um hormônio produzido pelas células G, ele é liberado na circulação sanguínea, no sistema portal venoso, e ele vai agir, né, de uma maneira endócrina mesmo, nas células parietais que estão no corpo, e vão promover a secreção de ácido clorídrico de várias maneiras diferentes. Você tem que ter, importante ter na mente, né, que a secreção de ácido clorídrico, a molécula não sai como HCl, ela sai como H+, é uma bomba de prótons que funciona no estômago, né? O cloro, ele é absorvido por canais independentes da parte de próton, né? E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Como é que funciona, né? Como que as células G produzem gastrina e estimulam as células parietais a produzirem ácido, no caso, a bomba de próton, né? Então, a fisiopatologia é mais ou menos assim, né? Vou explicar de modo mais sucinto, porque eu sou cirurgiã, não clínica, esses negócios é de clínico, né? Mas, basicamente, a gastrina, ela pode fazer uma estimulação direta das células parietais e uma estimulação indireta das células parietais. A estimulação direta é basicamente assim, você come, seu corpo entende que você comeu, tem um aumento do pH dentro do estômago, e aí você tem liberação de gastrina. A gastrina, ela vai sair daquela maneira que eu falei para vocês, né, de um modo endócrino, vai pelo sistema nervoso portal e vai agir sendo secretada perto das células parietais e vai se ligar a um receptor que chama CCKB, ou colecistokinin B, né, da colecistoquinina, na célula parietal, e ela vai ativar imediatamente a bomba de prótons e vai secretar prótons no lúmen da célula gástrica. A forma de estimulação indireta é através da histamina. Então, como que acontece a estimulação da histamina, né? Então, a gente tem um aumento da gastrina, do mesmo modo que eu falei para vocês, pela presença de comida dentro do estômago, aumenta o pH e você vai ter estimulação da gastrina. A gastrina vai estimular, além dessa parte direta de uma forma endócrina que eu falei, ela vai estimular de uma forma parácrina uma célula que fica também no corpo, que chama célula enterocromafin-like, que é essa célula ECL. Essa célula produz histamina e a histamina vai direto na célula parietal através de um receptor próprio, que vai ativar o funcionamento da célula parietal, ativar a bomba de prótons e produzir mais prótons, jogar mais ácido para dentro do lúmen gástrico. E a outra forma de estimulação é através do nervo vago, que eu comentei com vocês. Então, o nervo vago, através de acetilcolina, ele vai estimular os receptores que são muscarínicos tipo M3, né? Os receptores muscarínicos tipo M3, eles vão produzir um peptídeo que chama GRP, que é Gastrin Receptor Peptide. Ele vai atuar efetivamente nas células que produzem gastrina e elas vão estimular as células parietais, certo? É muito importante a gente entender esse mecanismo do nervo vago, né? Porque existiu durante muito tempo a crença de que se você trabalhasse com medicamentos que fossem anti-acetilcolina, né, eles seriam capazes de diminuir a produção de ácido dentro do estômago e diminuir a incidência de doença ulcerosa péptica, mas isso não é verdade, porque a acetilcolina, ela só media a primeira reação dessa cadeia, né, ela ativa só os receptores muscarínicos, você bloquear o receptor muscarínico não vai ter efeito na liberação desse peptídeo GRP, que vai
culminar na liberação de gastrina e na consequente estimulação da célula parietal. A gente entendendo basicamente essa fisiopatologia dessa forma, assim, sem muitos detalhes, com o omeprazol, a gente bloqueia efetivamente a bomba, e aí nenhum desses mecanismos atuam, porque todos eles culminam na estimulação da bomba de prótons, né? Mas os inibidores de histamina, por exemplo, os antagonistas de histamina, eles bloqueavam o receptor H2 de histamina, e eles funcionavam de uma maneira um pouco menos eficaz, porque esses dois outros mecanismos continuavam funcionando, mas eles bloqueavam pelo menos 1/3 aí dos mecanismos de estimulação da produção de ácido. E a acetilcolina e os receptores o bloqueio de receptores muscarínicos, a gente percebeu que eles não tinham efeito no controle da doença ulcerosa péptica. Bom, agora que a gente entendeu onde estão as glândulas, como elas funcionam, como elas produzem ácido, a gente consegue entender mais ou menos as etiologias da doença ulcerosa péptica. A primeira, como eu falei para vocês, gente, hoje é o grande H. pylori, né? H. pylori é uma bactéria gram-negativa, ela é um bacilo, e a gente não entende muito bem os meios de transmissão da H. pylori. A gente acredita que pessoas que tenham contato íntimo, né, que morem na mesma casa, que usem os mesmos objetos, eles podem ter uma contaminação, mas a gente não entende como que ela transmite efetivamente de uma pessoa para outra. Existem hipóteses de transmissão oral-fecal, mas, como eu disse, nada muito determinado ainda na literatura, né? A H. pylori é uma bactéria diferente, ela é uma bactéria que ela é produtora de uma enzima que chama urease, né? E a urease é a enzima que a gente usa, inclusive, para determinar se a bactéria está presente ou não. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O que a H. pylori faz, né? A H. pylori pega a urease, que é a enzima que ela produz, e quebra a ureia em amônio. O amônio, ele se combina junto com as outras substâncias que ele encontra dentro do lumen gástrico e aumenta o pH intragástrico. E aí as células que produzem gastrina entendem esse aumento de pH como um estímulo para produzir mais ácido. Então, a H. pylori perpetua esse ciclo do aumento da produção ácida. E o amônio, ele serve para o H. pylori se proteger. Então, a H. pylori forma uma capa em cima dele de amônio que evita que o próprio suco gástrico mais ácido acabe destruindo a própria bactéria. E aí, na sequência disso, ele também forma cloreto de amônio, que também é muito tóxico para as células gástricas. E ele perpetua um mecanismo de produção exagerada de ácido. O H. pylori, ele faz parte da fisiopatologia da produção de úlceras gástricas, mas também de adenocarcinoma gástrico e principalmente de linfoma malte, né? Esse é o mecanismo de função do H. pylori. Outra etiologia que a gente usa, que a gente conhece muito, é o uso de AINES, né? Como eu já falei para vocês no comecinho, os AINES, eles vão quebrar aquela cascata de transformação dos ácidos araquidônicos, né? Da cascata de leucotrienos, vai diminuir a produção de prostaglandinas, e as prostaglandinas são os grandes responsáveis por produção de muco e proteção da camada gástrica, né? Da mucosa gástrica. Então, quando você usa um AINES, você quebra a produção de prostaglandina, diminui o nível de prostaglandinas, e aí você perde essa produção dessa camada protetora e você tem uma mucosa que fica mais vulnerável a erosões. O gastrinoma, que faz uma síndrome que a gente chama de Zollinger-Ellison, é um tumor produtor de gastrina. Ele pode acontecer no duodeno ou no pâncreas, né? A gente sabe que ele acontece no pâncreas, mesmo sendo produtor de gastrina, porque no feto a gente já encontra células produtoras de gastrina no pâncreas. Essa função ela perde ao longo do desenvolvimento, mas a gente pode ter o desenvolvimento de tumores produtores de gastrina com localização no pâncreas. E a síndrome de Zollinger-Ellison é basicamente uma dor abdominal muito importante, uma diarreia do tipo secretora com esteatorreia, né, ou seja, uma diarreia que a gente tem mal absorção, você perde a capacidade de absorver as gorduras, por conta disso a esteatorreia, e você também perde a capacidade de reabsorver sódio e água, então é uma diarreia bastante líquida, bastante secretora, né, e as úlceras pépticas em localização atípica, o gastrinoma, ele vai produzir úlceras no duodeno distal, que como a gente já viu, não são comuns, e no jejuno, que também não é uma localização comum, certo? O gastrinoma, então, é uma das etiologias que causa úlceras em localizações atípicas. A úlcera de Cushing é uma úlcera que acontece no paciente com traumatismo crânioencefálico e qualquer outra etiologia que aumente a pressão intracraniana, né? Então, o que acontece? Basicamente, o paciente que tem hipertensão intracraniana, seja por trauma, seja por um tumor, seja por um sangramento intracraniano, ele tem uma hiperestimulação do nervo vago que vai hiperestimular as células de gastrina por aquele mecanismo que a gente já conversou. Então,
gente tem um excesso de produção de ácido clorídrico que propicia esses pacientes que já são graves a formação de úlceras, né? A úlcera de Curlin é aquela que acontece no paciente grande queimado. Basicamente, o paciente grande queimado, ele tem uma perda da camada cutânea de proteção, a perda dessa barreira, ele perde muito líquido pela perda da barreira cutânea, ele fica extremamente desidratado. Essa hipovolemia no paciente grande queimado torna o estômago suscetível a isquemias. Então, você pode ter também a formação de úlceras, e na isquemia, a mucosa é a primeira a sofrer, porque ela é a camada mais distante dos vasos sanguíneos, é a camada mais vulnerável. Úlcera de estresse a gente chama para qualquer paciente que esteja sobre uma situação de estresse muito grande. Não é você lá fazendo prova, não. É o paciente que está séptico, chocado na UTI, com choque cardiogênico, com choque séptico, certo? Que está mais propício, pelo mesmo mecanismo aí parecido com a úlcera de Curlin, em geral por hipovolemia, por um excesso de catabolismo, a fazer um sofrimento de mucosa e, consequentemente, uma úlcera. O álcool e os quimioterápicos, eles têm toxicidade direta na mucosa. O álcool por mecanismos não muito bem entendidos, mas os metabólitos são tóxicos à mucosa gástrica, e os quimioterápicos, eles param a replicação de todas as células que se dividem rapidamente, que são as células inicialmente tumorais, mas ele também diminui as células da medula óssea, né, que se replicam rapidamente, e as células do trato gastrointestinal, que se replicam de uma maneira muito rápida também, né? A gente tem um shedding da mucosa do trato gastrointestinal, nessa perda muito rápida, e é muito rapidamente a gente reconstrói muito rápido, né? Então, os quimioterápicos param esse processo, parando as células de rápida replicação, que pode culminar com formação de úlceras também. E como que o paciente se apresenta para vocês com uma úlcera péptica, né? Ele pode ter desde uma dor abdominal até as complicações, que a gente vai falar daqui mais para frente. Basicamente, a dor abdominal, ela varia um pouco se a úlcera é duodenal ou gástrica. Isso aqui, ó, gente, é uma coisa clássica de livro que às vezes a gente não vê na realidade. A maioria dos pacientes chega só com dispepsia, fala, tô com dor, ponto, na região epigástrica. Ele não fala se melhora, né, esse padrãozinho bonitinho, melhora com a alimentação e piora à noite. Não, em geral é dor, ponto. Mas o livro fala pra gente, né, o clássico mesmo, é que a úlcera duodenal melhora com a alimentação. Por quê? Porque o pH ali na região aumenta, e aí ele sente um pouco menos de dor. E piora à noite. Por quê? Porque o estômago tá vazio, e aí tem uma maior secreção gástrica de ácido dentro do duodeno, sem esse conteúdo alimentar que aumentou o pH, e o paciente sente mais dor. E a gástrica, né, como você coloca alimento e aumenta o pH e aumenta a produção de ácido, aí você tem uma piora com a alimentação. Mas isso é mais de livro, na vida real a gente não vê tão bem essa distinção. E aí tem as complicações das doenças ulcerosas pépticas, né? O abdômen agudo perfurativo, o HDA e a pancreatite, que é extremamente raro, gente. Abdômen agudo perfurativo é uma coisa que a gente achou que com o omeprazol a gente não ia ver mais. Infelizmente, nos países subdesenvolvidos, isso ainda é uma realidade, né? O que é o abdômen agudo perfurativo? Basicamente, ele pode acontecer por muitas outras etiologias. Quando ele é causado por doença ulcerosa, a gente tem aí uma erosão, né, essa úlcera que vai além da camada muscular e atinge a camada serosa. A gente tem o vazamento de conteúdo gástrico e gás para dentro da cavidade, isso causa uma peritonite muito intensa. A dor abdominal é súbita e muito intensa, leva o paciente rápido para o hospital, e aí no exame físico que você pode achar é o abdômen tábua. Então, a peritonite química por conta do ácido gástrico, do ácido clorídrico, né, ele pega e irrita os dois músculos retos do abdômen, então o paciente fica com isso involuntariamente contraído o tempo todo, e quando você vai palpar, você não consegue palpar, a gente chama isso de abdômen em tábua, tá bom? E na propedêutica armada a gente pode encontrar aí pneumoperitônio, grande quantidade de líquido livre na cavidade. A outra complicação possível é hemorragia digestiva alta. E como que isso acontece, né? Basicamente, a úlcera erode na submucosa um ramo de um vaso de grande calibre. No duodeno, em geral, é um ramo da artéria gastroduodenal, e na pequena curvatura é um ramo da artéria gástrica esquerda, né? E como vocês podem perceber, esses vasos são vasos de grande calibre, e quando isso acontece, a gente tem hemorragia digestiva alta, que pode se exteriorizar na forma de hematêmese, ou seja, vômitos expressivamente com sangue, né? A melena, que são fezes escurecidas, mal cheirosas, que tem predominantemente sangue já digerido, e eventualmente enterorragia, que é aquela diarreia basicamente com sangue, né, sem fezes, que acontece quando a gente tem uma grande quantidade de sangue dentro do trato gastrointestinal, que tem um efeito catártico, né, nem dá tempo daquilo ser absorvido, aquilo desce rapidamente e é exteriorizado na forma de sangue vivo ainda, tá bom? Hemorragia digestiva alta, diagnóstico por endoscopia, tratamento endoscópico também.
E por último, a pancreatite, ela pode acontecer quando a gente tem úlceras cerebrantes, que são úlceras que perfuram, mas ao invés de causar um abdômen agudo perfurativo, ela perfura e bloqueia no pâncreas, né? E aí isso acaba acontecendo, causando um processo inflamatório no pâncreas que culmina com uma pancreatite. Esse processo, embora eu já tenha visto algumas vezes, ele é muito, muito raro por aí. E a propedêutica armada, né? A grande arma para a gente fazer diagnóstico de doença ulcerosa péptica é a endoscopia. Compreenda que, se você tem um paciente com dispepsia sem sinais de alarme, você não precisa fazer endoscopia nele correndo, né? Se ele não tem sinais de alarme, ou seja, não está sangrando, não está perdendo peso, a gente falava de não acordar à noite com dor, mas isso é um pouco relativo, né? A gente pode tentar tratar primeiro essa úlcera de uma maneira empírica, com omeprazol e já tratando H. pylori frequentemente, e depois, se não houver melhora no tempo de tratamento previsto, a gente faz uma endoscopia para ver se a gente tem uma úlcera ou não. Mas a endoscopia é a nossa grande arma no diagnóstico das úlceras pépticas. Outra arma é o diagnóstico da H. pylori. Frequentemente, como eu disse, a gente trata empírico, mas a gente pode fazer diagnóstico da H. pylori pelo teste da urease, que é um teste que você assopra, né, com carbonos marcados de uma maneira radioativa. Você pode fazer um teste nas fezes com antígeno, ou eventualmente, se você faz uma endoscopia, você pode biopsiar a úlcera e fazer uma pesquisa de H. pylori na úlcera. Abdômen agudo perfurativo é diagnosticado principalmente em raio-x de tórax ou de abdômen com visualização de cúpulas diafragmáticas, que você vê o ar livre embaixo do diafragma, eventualmente com uma tomo de abdômen pélvico, que você vê líquido livre na cavidade em grande quantidade e uma solução de continuidade nessas regiões, né? Você não vê muito bem a camada ali que cerca os órgãos, você vê uma solução de perda ali naquele meio. E a hemorragia digestiva, ela é diagnosticada de uma maneira até clínica, né? A gente vê o sangramento, vê o toque retal, mas faz a confirmação da etiologia por endoscopia digestiva alta, porque lembra que existem outras etiologias de hemorragia digestiva, bem como existem outras etiologias de abdômen agudo perfurativo, e você faz o tratamento das úlceras, né? Se você já encontrar a úlcera na endoscopia. Então, na endoscopia digestiva alta, a gente encontra as úlceras em vários estágios diferentes. A classificação que a gente usa para determinar em que estágio a úlcera está é a classificação de Sakita. Eu não vou ficar aqui falando para vocês a classificação de Sakita, mas basicamente ela é dividida em A, H e S, sendo que o A é de active, então é uma úlcera ativa, o H é de healing, ou seja, uma úlcera que está em cicatrização, em processo de cura, e o S é de scare. Então, é o paciente que já está com formação de cicatriz, né? Scar, perdão. Que já está com formação de uma cicatriz aqui naquele local. Essas úlceras, gente, elas não estão sangrando, isso é muito importante, tá bom? Elas são úlceras ativas que estão causando aí um processo fisiopatológico no paciente, mas elas não estão sangrando. Quando a úlcera está sangrando, a gente usa a classificação de Forrest, né? E a classificação de Forrest, ela é super importante porque além da gente determinar qual tipo de sangramento que a gente está tendo ali, a gente consegue determinar qual que é a taxa de ressangramento, quanto de omeprazol a gente vai usar para esse paciente por quantos dias e qual a terapia endoscópica que é mais adequada para esses pacientes. Então, a Forrest pode ser desde um sangramento ativo até um coto vascular visível que a gente consegue essa aqui, que a gente consegue determinar qual o vaso que tá sangrando, até um coágulo bastante aderido, até uma úlcera que já está com uma base branca, né, que não está sangrando, e que aí pode entrar até na classificação de Sakita. E qual que é a conduta, né? Então, se a gente pega uma úlcera péptica num paciente, a conduta hoje, gente, é inibidor de bomba de próton, é omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, o que vocês acharem melhor, certo? Essas medicações entre si, elas têm algumas variações, existem algumas medicações que são comprovadamente um pouco mais eficazes, tá? Mas o padrão ouro aí é o omeprazol mesmo, tá bom? O omeprazol simples que tem no posto. E a gente faz o bloqueio da bomba de prótons. Hoje já não é mais indicado fazer o bloqueio duplo, né, da bomba de estamina e da bomba de prótons. A gente guarda isso para pacientes que têm úlceras recorrentes, muito graves, que não respondem a essa terapia. E a gente trata H. pylori com antibiótico, né? Hoje a gente usa uma combinação aqui de amoxicilina clavulanato com claritromicina. E essa combinação é bastante eficaz, a gente tem até pouca resistência no nosso meio. É muito importante, depois que você termina o curso de tratamento, você repetir o exame para você ver se o H. pylori ainda está lá ou não, tá bom? E HDA a gente trata com endoscopia, como eu já falei para vocês. Abdômen agudo perfurativo não tem discussão na conduta, né? A conduta é cirúrgica. A gente, em geral, faz uma rafia da lesão, que em geral são bem pequenas, elas têm aí 1 centímetro, até menos.
faz a rafia dessa lesão e coloca um patch de aumento, né? Então pega um pedacinho do aumento e leva até lá e faz uns pontinhos para colocar uma cobertura em cima desse ponto. Frequentemente, isso é suficiente. Em alguns raros casos, pode ser necessário gastrectomia ou subtotal ou total em casos de úlceras muito grandes ou que a gente não consegue controlar no primeiro momento com a rafia. Os gastrinomas, né, que são aqueles tumores, a gente tem que fazer estadiamento. A gente pode usar a somatostatina, né, que é o inibidor geral de todas as secreções do trato gastrointestinal para controlar os sintomas do paciente. E se é cabível, a gente faz a ressecção do tumor num procedimento cirúrgico. E é importante falar para esses pacientes que eles precisam mudar hábitos de vida também, embora a fisiopatologia não esteja completamente ligada a isso. Mas principalmente esses pacientes às vezes têm doença do refluxo gastroesofágico associado, que é outro capítulo, é outra fisiologia. Aí a gente tem que orientar eles mudança de dieta, mudança de hábitos, mas para a doença ulcerosa péptica, a cessação de tabagismo, né, que é um dos fatores de toxicidade direta, bem como a cessação de etilismo, e orientar esses pacientes do uso de anti-inflamatório, né? Infelizmente aqui no Brasil é muito fácil o paciente ter acesso a anti-inflamatório não esteroidal, ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno, cetorolaco. Então esses pacientes têm muita facilidade de ter acesso e eles tomam isso de uma maneira muito desgovernada, né, por conta própria, porque o acesso à saúde é difícil, todo mundo sabe as dificuldades que a gente enfrenta no nosso país, mas é muito importante a gente conscientizar os nossos pacientes pelo uso de AINES, né, que é uma medicação que, assim, ela é eficaz contra o inibidor, sim, mas ela tá ligada a muitas complicações, né, não só doença ulcerosa péptica, mas insuficiência renal, necrose cortical renal e muitas outras complicações que podem ser muito deletérias para a vida do paciente. Então, sempre que a gente tiver essa oportunidade de fazer essa educação médica no paciente com úlcera, lembra ele que ele toma anti-inflamatório quanto ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser. Isso tem que ser de uma maneira organizada. O paciente que tem úlcera, basicamente anti-inflamatório, nunca mais. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Essas são todas as referências que eu usei, né? Vocês veem aqui que eu usei o Guyton, meu Deus, né? Então, se vocês quiserem procurar e ler mais um pouquinho sobre isso, esses são artigos que eu selecionei que eu acho que são razoavelmente didáticos para a gente entender a doença. E eu estou sempre disponível para dúvidas, qualquer coisa é só me procurar nesses canais aqui. Muito obrigada.